Existem também outras concepções da verdade que elas vão para um lado também teológico. Por exemplo, a gente diz, né, por que a verdade ela é una, segundo a concepção de São Tomás de Aquino, fazendo um paralelo com a realidade revelada e a própria realidade de Deus. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Interior. Hoje a gente vai dar continuidade, vamos aprofundar um ponto, detalhar melhor algumas questões que já foram abordadas anteriormente no vídeo O que é a verdade. Vou deixar aqui na descrição, caso vocês não tenham visto, possam ver. Aqui a gente vai tocar num aspecto que me parece pertinente, é a respeito da capacidade intelectiva do homem, né? Como é que é a estrutura, do conhecimento humano, né? No caso da inteligência humana, tá? E é uma tese bem aristotélica, digamos assim, para falar a respeito da capacidade cognitiva do homem, né? Diríamos que existem nessa estrutura duas condições que permitem que o homem conheça, que permitem que o homem chegue na verdade, né? Lembre-se, a verdade ela é um processo. A verdade não é uma entidade, mas ela é o resultado de um processo intelectivo, tá? Vamos mencionar esse ponto mais uma vez. A tese da cognoscibilidade, da capacidade intelectiva do homem, ela está fundada em dois aspectos. O primeiro deles é justamente a capacidade de abstração que o homem tem. E o segundo é o caráter universal dos conceitos abstratos. A capacidade de abstração é justamente, vamos explicar, conhecer, digamos, à medida que a gente conhece um objeto, nós temos na nossa mente, nós temos no nosso imaginário uma representação desse objeto. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneta. Conhecer essa caneta e as suas particularidades, a sua forma, a sua textura, a sua cor, o seu peso, as características desse objeto material, ela está em certa medida também representada na minha mente. De modo que eu consigo pensar a respeito desse objeto, mesmo que ele não esteja, eu consigo visualizá-lo, mesmo que ele não esteja aqui fisicamente presente. Eu consigo também abstrair a forma desse objeto aqui mentalmente. A capacidade de abstração, ela permite que nós conheçamos a essência das coisas, conheçamos essas características das coisas e possamos identificar em outros objetos no mundo características semelhantes. Então, por exemplo, quando eu vejo esse objeto aqui, ainda que a outra caneta que exista, todos os outros objetos que existem no mundo, eles são diferentes entre si, é essa capacidade de abstração que me permite, ao ver uma caneta diferente, identificar esse outro objeto como sendo pertencente àquela mesma categoria do primeiro objeto. Ainda que todas as pessoas do mundo, todos os homens no mundo sejam diferentes uns dos outros, existem características gerais que tornam o homem um homem. E ainda que todos os homens sejam diferentes entre si, essas características permitem que nós, ao vermos um outro homem que é diferente do primeiro, identifiquemos. Oh, isso aqui é um homem, isso aqui é um homem, isso aqui é um homem. É a mesma coisa com todos os outros objetos do mundo. Isso se dá também pela capacidade de abstração da inteligência humana. E o segundo ponto é o caráter universal dos conceitos. Nesse ponto aqui, nesse segundo ponto, é um dos motivos, é um dos argumentos que nós usamos para dizer que a verdade é una. O que quer dizer que a verdade é una? Quer dizer que ela não depende, a verdade, um conceito que ele é universal, ou seja, que ele é verdadeiro, quer dizer que ele não depende, ele está muito além de conjunturas históricas, de conjunturas culturais, temporais. Qual é o oposto do termo universal? É regional. Então,
nesse aspecto, uma coisa que ela depende do contexto, ela depende do tempo em que está inserida, não é verdade? Um conceito que ele é universal, uma verdade, não depende disso. Ele é verdade hoje, será verdade amanhã, foi verdade ontem, é verdade aqui, é verdade na, é verdade no Japão, é verdade na Europa, é verdade no Brasil, é verdade na bodega de seu Zé. Não interessa o local, a conjuntura. A verdade ela é universal, ela é una. E a verdade que eu apreendo é a mesma verdade que você apreende, que o outro apreende. Por que a gente diz que a verdade é um processo do juízo? A verdade está. Você lembra? Eu até mostrei a passagem da metafísica de Aristóteles, que a verdade ela está no pensamento. Aquele autor, John Seiler Brubaker, naquele livro Modern Philosophies of Education, ele comete um erro nesse sentido. Ele diz que a verdade ela pré-existe à aprendizagem. Isso está errado. Porque se a verdade pré-existisse à aprendizagem, isso quer dizer que a verdade seria um objeto que está ali aguardando. E não é esse o caso, porque na natureza, no mundo, na realidade, as coisas são simplesmente o que são. Elas são o que são. Não há nada de verdadeiro ou de falso no mundo. A atribuição do julgamento de algo ser falso ou ser verdadeiro é realizado pela inteligência humana. É mais ou menos nesse sentido aquilo que Kant dizia, mais ou menos, né, sobre o homem ser legislador da natureza. Porque se não fosse o homem, o mundo, a natureza, seria um aglomerado de eventos, um aglomerado de fenômenos. Né? Até mesmo né, o relato bíblico, né, do Gênesis, que Adão deu nome às coisas. Né? Ou seja, é um ato da inteligência humana definir, classificar as coisas, a realidade, os objetos. Não é verdade? Então, se a verdade ela fosse anterior à aprendizagem, ela seria um objeto. E a verdade não é isso. Porque no momento em que o homem, na sua capacidade de abstração, que ele está conhecendo as coisas e ele está identificando nelas, classificando e fazendo o processo do juízo, ele vai chegar, né, a uma formulação na qual ele vai adequar o pensamento, ele vai adequar a inteligência ao objeto. Por isso que a gente diz, o que é a verdade naquele vídeo que eu fiz anteriormente? O que é a verdade? A verdade é uma adequação do pensamento, da inteligência ao objeto cognoscível. Se eu digo aqui, o que é isto aqui? Isso aqui é uma caneta. Aqui nós temos uma adequação do juízo com o objeto. Esse meu juízo, ele é verdadeiro? Eu cheguei à verdade? Sim. Mas a verdade ela não é uma entidade abstrata que está aqui coabitando e depois eu a aprendi, não. Né? A verdade não é uma entidade, digamos assim. A verdade é um processo mental. Esse é o ponto. E a estrutura da inteligência humana está fundamentada sobre essas duas premissas. É a premissa, novamente, da abstração, da capacidade de abstração e do caráter universal desses conceitos. E vocês notem também um detalhe, que é a simples existência de ideias abstratas, de concepções universais, que a gente já exclui a possibilidade do nominalismo. Né? Porque, assim, se só existisse, se não existissem ideias abstratas, se não existissem concepções e conceitos universais, que as ideias abstratas e as concepções universais é justamente o que permite a existência de uma coisa chamada ciência e de uma coisa. Se os nomes não designassem ideias abstratas e universais, mas apenas coisas singulares e coisas e seres individuais, nós não teríamos ciência e nós não existiria leis repetíveis e reconhecíveis, né? E haveria quantas ciências existissem de acordo e haveria tantas ciências quanto os indivíduos, né? Digamos assim. Para cada indivíduo haveria uma ciência, haveria uma lei.
para cada ser haveria uma ciência, haveria uma lei, né? Não haveria uma regra universal. Porque justamente as ideias abstratas e as leis decorrentes dessas noções universais é o que permite que é o alicerce sobre o qual se funda a ciência. E eu espero que o tema tenha ficado ainda mais claro. Quem quiser ver o primeiro vídeo, ele é mais longo, tem quase 30 minutos falando a respeito da concepção clássica de verdade. Tá? Outros pontos que eu não abordei aqui foram abordados lá. E aí esse vídeo fica sendo um tipo de complemento àquele primeiro. Existem também outras concepções da verdade que elas vão para um lado também teológico. Por exemplo, a gente diz, né, por que a verdade ela é una, segundo a concepção de São Tomás de Aquino, fazendo um paralelo com a realidade revelada e a própria realidade de Deus. Mas é um assunto para outro vídeo. Tá? Essa metafísica tomista ela é bem mais complexa, ela vai muito além do aspecto propriamente epistemológico e gnoseológico, tá? Entra também no campo teológico, e eu preferiria deixar isso para um outro momento, certo? Mas, por enquanto, isso aqui é o que valeu. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Mande para os seus amigos, compartilhe, que aí você me ajuda. Eu posso trazer mais vídeos sobre filosofia, sobre vida de estudos e a gente vai vendo na medida do possível, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!